Pois bem, vamos fazer um serviço para o reino de Deus nesse momento, para a verdade. Vamos analisar uma nota numa Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo ACF, em Mateus 24. Vamos fazer uma análise para ver se nós concordamos com tudo ou não. E pensamos nós que temos o Espírito Santo para nos orientar. Mateus 24, 1-4, assim começa a nota. Essa sessão traz o último grande discurso de Jesus e sua mensagem mais profética e apocalíptica sobre a chegada do fim do mundo, ou da era atual. Embora a mensagem inclua uma predição da iminente queda de Jerusalém, vai muito além dela, ao nos apontar para um futuro remoto, no qual os tempos dos gentios continuarão até o fim da grande tribulação. Jesus, então, deixa a cidade, atravessa o vale do Cedron e vai para o leste de Jerusalém até o Monte das Oliveiras, de onde podia avistar o pátio do templo. Aqui, seus discípulos lhe fazem 3 perguntas. Quando serão essas coisas? A destruição do templo. 2. Que sinal haverá da tua vinda? Grego parousia, termo técnico para a vinda do rei. 3. E que sinal haverá do fim do mundo? Grego aion era. Portanto, todo o discurso consiste nas respostas a essas 3 perguntas. Pois bem, até aqui, tudo certo, concordamos. Agora Mateus 24, 5, 14. A declaração muitos virão refere-se ao desfile de falsos messias que já passaram por séculos da história da igreja e levaram muitos a se desviarem para falsos cultos religiosos. As palavras guerras e rumores de guerras referem-se à paz sendo tirada da terra e às constantes guerras que marcaram continuamente a era dos gentios. Fomes e pestes, esses acontecimentos marcam apenas o início de dores, do grego Odin, dores de parto, isso seguido pelo martírio, o surgimento de falsos profetas e a abundância de iniquidade. O Evangelho do Reino refere-se à expansão missionária da igreja em todo o mundo. O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, grego oikomené, o mundo habitado, e todas as nações, grego etnos, as nações gentias, em contraste com os judeus, e então virá o fim. Essa declaração se refere ao fim da era da igreja. Aqui está errado. Está completamente errado. Quem escreveu essa nota acredita que já estamos no princípio das dores, mas nós não estamos no princípio das dores. O Senhor Jesus, ele fala aqui nessa passagem, no início de Mateus 24, sobre o princípio das dores. E o princípio das dores ainda não veio. O princípio das dores é para Israel e não para a igreja. A igreja não vai estar mais aqui nessa terra. Eu até escrevi bem grande aí, não concordo. O Evangelho do Reino refere-se à expansão missionária da igreja em todo o mundo. Claro que não, né? Claro que não. Esse Evangelho do Reino, ele será pregado depois do arrebatamento da igreja. Pelos 144.000, pelos 2 profetas de Apocalipse 11 e também pelos anjos. Um anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno, o Evangelho do Reino. Então, essa nota aqui está totalmente reprovada, porque é um pensamento que nós não concordamos de maneira nenhuma. Agora vamos aqui para baixo, aqui, os sítios arqueológicos. Aí vai falar sobre o segundo templo, né? Porque Mateus 24 começa falando a respeito do segundo templo. O segundo templo é por vezes referido como templo de Herodes por causa das extensas remodelação e reconstrução da estrutura original de Zorobabel. A obra começou sob a administração de Herodes, por volta de 20 a.C. e foi quase totalmente concluída por volta de 9 a.C. Embora vários trabalhos de adorno tenham continuado até 63 d.C., foi considerado
um dos maiores e mais belos templos do mundo antigo. Essa estrutura espetacular certamente impressionava os discípulos de Jesus, que devem ter ficado chocados com a sua previsão de que o templo seria completamente destruído. Mateus 24:2. Os engenheiros de Herodes expandiram o recinto do templo com enormes muros de contenção, dos quais o muro ocidental ou Muro das Lamentações ainda permanece. O pátio externo das mulheres continha baús de oferendas, local do acontecimento da moeda da viúva. A corte dos homens era acessível apenas a homens judeus ritualmente limpos. Além dessas áreas, apenas os sacerdotes podiam entrar na área dos altares de sacrifício e no lugar santo, na parte mais interna do templo. Ficava o Santo dos Santos, acessível apenas ao sumo sacerdote, e apenas no dia da expiação. Apesar de sua grandeza, o templo foi destruído pelos romanos em 70 d.C. Muitas das pedras originais lançadas na rua abaixo foram descobertas por arqueólogos israelenses e agora estão em exibição in situ no Parque Arqueológico ao longo das escavações na parede sul. Essa nota aqui sobre o sítio arqueológico, né, sobre o templo, não temos nada que dizer contra, né? É uma informação arqueológica, então não temos nada a dizer contra, né? Monte das Oliveiras é uma pequena cadeia de vários cumes, altitude mais alta de 830 metros, é a mesma altitude aqui do lugar onde eu estou, que é 830 metros, ao nível do mar, que se estende de norte a sul por cerca de 4 quilômetros. A cordilheira tem vista para Jerusalém do leste, através do Vale do Cedron. Com frequência, Jesus ia ao Monte das Oliveiras para ensinar. Mateus 24:3, para orar. Bem lembrado, hein? Bem lembrado. Lucas 22:39-40, e para descansar. Lucas 21:37. Na encosta ocidental, perto da base, há um local conhecido como Jardim do Getsêmani, onde Jesus agonizou em oração na noite anterior à sua crucificação. Marcos 14:32. Lucas 22:39-46. Jesus usou apropriadamente o Monte das Oliveiras para proferir um de seus principais discursos proféticos, Mateus 24:25, uma vez que de lá ele ascende ao céu, Atos 1:9-12, e para lá retornará em sua segunda vinda, Zacarias 14:4. Boa nota, né? Como eu escrevi aí do lado aí, muito boa essas duas notas, e não temos nada que dizer ao contrário. Ficamos contra aqui somente essa parte aí, ó. Mateus 24:5-14, que é a interpretação desse moço que escreveu aí, é uma interpretação equivocada. Para ele, nós estamos vivendo no princípio das dores. Aí esse princípio das dores já dura 1000 anos. Não. O princípio das dores é para Israel. É para Israel e vai durar 3 anos e meio. E depois vem as dores, que é a grande tribulação, que vai durar mais 3 anos e meio, depois do abominável da desolação. Pois bem, vamos aqui para a página seguinte. Mateus capítulo 24, 15. Vamos lá. O pronome vós explícitos em virdes deve ser compreendido de forma genérica, pois os discípulos não viveriam para ver isso acontecer. A abominação da desolação remete a Daniel 9:27, 11:31, 12:11, passagens nas quais a profanação de Antíoco Epifânio da adoração, nas quais a profanação de Antíoco Epifânio da adoração judaica no templo pronunciaria um ato semelhante mais severo do escatológico anticristo. Tudo bem, aconteceu isso, né? De Antíoco Epifânio oferecer um porco, segundo dizem,
lá no altar, isso foi uma abominação, né? Só que a abominação da desolação que Daniel se refere não é essa de Antíoco Epifânio, mas essa profanação, ela aponta para uma profanação muito pior que vai acontecer na grande tribulação, né? No início da grande tribulação, ali na metade da 70ª semana de Daniel, depois de Jesus arrebatar a igreja dessa terra. Enquanto Antíoco estivesse oferecendo um porco no altar sagrado do templo, aí tá vendo? Dizem, né, que ele ofereceu um porco lá no altar sagrado do templo. O anticristo se apresentaria, 2 Tessalonicenses 2,4. A ação de profanação por Antíoco, que Daniel havia predito, agora será repetida no futuro pelo anticristo. Ou seja, ele acredita aqui que tem duplo cumprimento, né? Tudo bem. Pode ser. O que não pode é deixar de dizer que a verdade é que, primariamente, esse abominável da desolação é futuro, porque Jesus falou, quando vides o abominável da desolação. Não falou? Mateus 24,15, Jesus está falando quando vides. Antíoco Epifânio veio antes de Jesus, então não pode ser que Daniel estava profetizando que Antíoco Epifânio que a abominação da desolação seria Antíoco Epifânio oferecer lá um porco no altar. Jesus está falando muito tempo depois, então é futuro. Agora, se ele quer acreditar que tem duplo cumprimento, tudo bem. Eu não acredito. É futuro, porque Jesus está falando muito tempo depois de Antíoco Epifânio. Então ainda vai se cumprir. Não é verdade? Então, continuando aqui. Onde nós paramos aqui. Agora será repetida no futuro pelo anticristo, como sinal do início da grande tribulação. Aí sim, marca o início da grande tribulação, porque 3 anos e meio antes começou a tribulação. Então, o que marca a divisão de tribulação para grande tribulação é essa profanação do anticristo no templo em Jerusalém. E da quebra da aliança no meio da semana. Daniel 9:27. Ou seja, na 70ª semana da profecia de Daniel, cuja duração é de 42 meses. Aí sim, hein? A duração de 42 meses, literais, 7 anos. Apocalipse 11:2. 1260 dias, Apocalipse 12:6. E um tempo e tempos e meio tempo. Ou metade de um tempo, né? Daniel 7:25. Apocalipse 12:14. É bem observado essa última parte aqui, ó. É muito bem observado, né? Então essa nota aqui, nós vamos parar por aqui. No próximo vídeo, nós continuaremos falando a respeito dessa nota, que nós concordamos e não concordamos, né? Veja que tem coisa boa e tem coisa ruim. Nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Então aqui está o que eu creio. Talvez você não creia igual eu. Paciência, né? Mas é a verdade. Que Deus os abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.